Olá, com mais um programa no ar, muito prazer. E hoje tenho o prazer de receber Paula Lucas. Paula vai falar para nós hoje um pouquinho sobre hipnose. Paula, te apresenta para nós. Olá, bom dia, tudo bem? Então, eu sou Paula Lucas, eu tenho formação em Direito, né? Eu advogo atualmente também. Então, mas eu fiz alguns cursos de aperfeiçoamento e entre todos tal de hipnose, né? Por que eu fui procurar outros cursos sendo advogada, né? Porque eu acredito que a gente tem que estar aberto a várias possibilidades, né? Para te conseguir a entender como funciona o ser humano, né? E hoje em dia eu tenho formação também em constelação familiar, que o direito, né? Ele adotou como direito sistêmico a constelação familiar, da qual os advogados fazem muito uso. Mas eu, fora do meu horário de advogada, eu trabalho com as terapias, né? Então, eu trabalho com hipnose, com a PNL, com barra de axis, com a constelação, com várias terapias, né? E a hipnose, ela é pouco divulgada, pouco falada, porque existem muitos mitos em relação à hipnose, né? Então, assim, eu, depois de ter feito várias formações, eu acredito cada vez mais que tu não tem como tu trabalhar somente com uma terapia. Por exemplo, se eu trabalhasse só com a hipnose, talvez eu não entendesse tanto como que ela funciona, né? Então, é interessante a gente trazer ela junto com várias outras coisas, né? Que, na verdade, ela é muito próxima da PNL, ela usa muitas coisas da programação neurolinguística para funcionar. Então, o que é a hipnose em si, né? A hipnose, ela é um procedimento que, através de indução ou de indicações do hipnotizador, né? Ela te leva a um estado profundo de relaxamento, para que tu possa acessar algumas informações internas que talvez em estado de vigilância acordado, a gente não conseguisse acessar com tanta facilidade, né? Então, a hipnose, ela é um estado de relaxamento profundo, né? E a hipnose, ela tem uma diferença entre a hipnoterapia, que é a hipnose levada para o lado da terapia, e o hipnotismo que a gente fala, né? O hipnotismo é aquela a hipnose de palco, né? De entretenimento, que o pessoal faz aquelas coisas que de repente tu não consegue dizer a cor vermelha, tu não consegue verbalizar a palavra vermelho, não consegue verbalizar o número 7, a pessoa te hipnotiza numa hipnose rápida e diz pra ti, agora tu vai contar de 1 ao 10, tu não vai contar o 7. E tu não conta o 7 mesmo, né? Mas esse é o hipnotismo que a gente chama, que é de entretenimento, que não tem nada a ver com a terapia, né? Então, a hipnose na terapia, ela é usada para várias possibilidades, né? Tá. Paula, então tu já deu uma brecha aí para nós do que é a hipnose, né? Sim. Então, as áreas da vida que a hipnose pode nos ajudar. E quanto tempo dura, quantas sessões duraria essa terapia, né? Então, Depende de cada pessoa, depende de cada caso, do que seria que ela estaria tratando, vamos dizer, se ela está tratando da ansiedade, se ela está tratando de algum bloqueio. Até eu li a respeito de bloqueios físicos, né? Sim. Que a pessoa se sente insegura, então trata das inseguranças de voltar para se reabilitar, né, Paula, também. Sim. Então, a hipnose tu usa em quase todas as áreas da vida, né? Tu pode usar para muitas, infinitas possibilidades, né? Vai desbloquear. Isso, né? Porque tu trabalha para ansiedade, para fobia, para luto, separação, depressão, perda de peso, a questão até da sexualidade, né? Então, existe vários pontos que a gente pode trabalhar a hipnose, né?
Então, as sessões, como que funciona, né, Andréia? Eu trabalho assim, né? Como eu trabalho com várias terapias, eu faço primeiro uma primeira consulta, né? Onde a pessoa vai colocar qual o motivo que me procurou, o que levou ela a querer fazer um tratamento terapêutico, né? Então, ali naquela sessão, a gente vai moldar o que vai acontecer, né? Então, vamos, aqui como a gente está falando de hipnose, vamos direto assim. Eu cheguei à conclusão de que o melhor para a pessoa seria a hipnose, né? Se a pessoa concordar, porque existem muitos mitos em relação à hipnose, eu vou falar depois, tá? Dos mitos. Então, se a pessoa concordar. Então, naquele primeiro momento, eu vou fazer uma entrevista, né? Na segunda sessão, a gente vai voltar a uma conversa novamente, né? Geralmente, a gente leva umas 10 sessões. Mas lá pela sexta, sétima sessão, a pessoa já adquiriu já um novo posicionamento, né? Já saiu daquela questão mais que afligia mais ela, né? E ela já está mais com pensamentos mais positivos, né? E tal. O que acontece, né, André? Por que a gente já na primeira sessão tu já não entra já fazendo a hipnose, né? Porque a hipnose, como mesmo ela sendo um estado profundo de relaxamento, se tu não tiver um rapport, se tu não tiver uma conexão com a pessoa que está com o hipnotizador, né, com o terapeuta, perfeito, não vai rolar, né? Porque existe um estado de permissão também que a pessoa tem que ter, né? Então, não tem como tu te sentar na poltrona, na máquina, onde esteja, e te entregar, assim, para uma pessoa que tu nunca viu na vida, né? Em função, inclusive, dos mitos, né? Então, existe todo... Tu tem que ter todo um rapport. Então, a gente leva ali 1, 2 sessões até a gente ingressar mesmo na hipnose propriamente dita, né? Entenda que assim é a minha maneira de trabalhar, entendeu? Sim, cada pessoa... segurança, para a pessoa se sentir acolhida, né? Ela reconhecer o espaço, reconhecer a pessoa, se sentir próxima, né? Isso mesmo, né? Então, são de 6 a 7 sessões, a pessoa já mudou o posicionamento dele em relação àquela dificuldade com que ele veio me procurar, né? Então, é isso. E a gente pode usar para vários problemas. Mas a ansiedade, a depressão e a questão da perda de peso são os que mais a gente trata, né? A questão de perda de peso, inclusive, né? Existe, sabe aqueles óculos 3D que tu bota e tal? Então, a gente tem toda uma situação, né? De aparelhos que ajudam a gente. Então, esse óculos em 3D, depois que tu faz todas as sessões, então tu, através dele, tu consegue vivenciar uma situação que anterior fazia parte da tua fobia, fazia parte do teu questionamento. Tu vai vivenciar aquela situação através do óculos para ver se tu realmente está pronta para enfrentar de novo aquela situação com tranquilidade. E a questão de perda de peso, né, Andréia? A gente existe a técnica do balão gástrico, né? É como se a pessoa fizesse uma cirurgia, né? Então, a gente induz, e a sessão, ela é tão real que ela tem, como se tu estivesse fazendo a cirurgia mesmo, né? Claro que a gente não tem nada de cirúrgico, né? Nada. Sim. Mas a indução, né, que tu faz para que a pessoa se sinta naquela situação e que realmente acredite que ela está com um balão gástrico e realmente diminua a ansiedade dela na questão da fome, né? Então, tem várias situações que a gente pode trabalhar a hipnose. Eu vi que também ela é muito boa para autoestima, né, Paulinha? O que acontece, né, André? Às vezes tu tem problemas, e é o que eu te digo de tu não trabalhar somente com uma técnica, tá? Uma terapia só, né? Consegue trabalhar com mais de uma para auxiliar. A gente tem que entender que a pessoa que tá com problema na autoestima dela, aquilo que acionou aquele problema dela, não acionou ontem, né? Então, é um problema que tá lá na fase
pequena dela, lá na fase infantil, lá na criança dela, a maioria das vezes, né? Com certeza. E aquilo lá um dia vai desencadear, vai ter um gatilho que vai desencadear tudo aquilo, né? Então, para autoestima, é muito interessante a hipnose, porque tu, numa forma que talvez tu não consiga, ou o teu próprio sistema, para poder te defender de uma crise, de ansiedade, alguma coisa, ele não permite que tu vá buscar essa informação, porque o sistema todo da gente, ele é todo inteligente, né? O sistema da pessoa, do ser, ele não trabalha contra a gente, ele trabalha a favor da gente. Muitas vezes ele atrapalha a gente, mas a intenção é trabalhar a favor, né? Ele sabota, né? A gente acaba sabotando. Isso. Então, a hipnose, ela vai te deixar num estado de relaxamento que tu vai conseguir acessar com mais rapidez e facilidade aquele ponto, que talvez tu levasse muito tempo para acessar de outra forma. Mas entendam que eu não estou dizendo que a hipnose é uma fórmula milagrosa e que vai resolver os problemas de todo mundo. Não, porque eu já disse lá no início que existe uma coisa chamada permissão. Se eu não permito, se eu não quero, nada acontece, né? Então, para a autoestima, ela é muito, muito, assim, muito relevante mesmo. Paula, muitas pessoas têm medo de fazer a hipnose e perder totalmente os sentidos dela, né? Sim. Tipo assim, esse eu acho que é o maior medo. Sim. Por quê? Porque eu vou estar entregue, eu vou ficar, vamos dizer, inconsciente, não sei o que vai ser feito. Sim. Esse é um maior mito, maior medo, né? Isso não acontece, na verdade. Na verdade, não acontece, né? Tu tá num estado de relaxamento e é importante o que tu falou, porque de verdade existe uma confusão. Eles acham que tu estando hipnotizado, tu vai estar dormindo. Tu não tá dormindo, tá? O estado do sono é um, o estado da hipnose é outro, né? O estado do sono, tu não tem controle mesmo, porque tu vai sonhar, tu vai viver outras coisas, né? Na hipnose, não, entendeu? Tu só faz o que condiz contigo, entendeu? Não tem, por exemplo, de eu te dar um comando, vamos usar um comando bem forte, assim. Não tem como eu te dizer, André, a partir de agora e tal, tu vai me contar todos os teus segredos. Tu não vai me contar todos os teus segredos. Tu não obedece a esse comando que eu te dou, entendeu? Por quê? Porque tu tá só relaxada, com mais facilidade de encontrar o que tu foi buscar, mas tu não obedece os meus comandos a qualquer comando que eu te der. Agora tu tira a roupa. Não, isso não acontece, né? Então, este é um dos medos, né? Que tu perca o controle, né? Outros medos é de tu entrar em transe e não sair mais. Não existe isso, né? É outro medo também, exato. Não existe isso, porque de verdade a pessoa está ali naquele estado de relaxamento. A pessoa que está conduzindo a hipnose, ela vai te dar comandos para te voltar. E vamos supor, sei lá, um dia me perguntaram assim, e se tu desmaia, se o hipnotizador desmaia ou passa mal e tal, eu vou ficar lá em trás. Não, né? Em seguida, quando tu não ouvir mais os comandos, tu vai voltar, tu vai acordar, porque na verdade tu só tá relaxada, tu não tá anestesiada, tu não tá nada, né? Então, esses dois são os principais mitos que tem sobre a hipnose, né? E os emocionais, assim, Paulinha? Alguma coisa que aconteceu lá na minha infância, então, né? Na minha primeira infância, e me bloqueou. Esse bloqueio me acompanha na vida, tipo assim, algum trauma. E ele também, a hipnose também pode me ajudar a resolver. Ajuda muito, porque, na verdade, ela vai te ajudar a acessar aquele problema, né? Eu volto a dizer que ela não é uma terapia solo, né? Ela vai te ajudar a acessar aquilo lá. Isso, ela vai te ajudar a tu acessar aquilo lá com muito mais rapidez e tranquilidade, né? Porque tu vai acessar aquilo e depois, então, tu vai resolver. Porque os traumas, né? As coisas que incomodam,
não é só acessando que tu resolve, né? Tu acessa e daí tu tem que trabalhar aquilo, né? Mas tu imagina que aquilo foi uma coisa que te bloqueou tão seriamente que num estado de acordado, que a gente diz, de vigília, tu não tem como acessar isso, porque teu sistema está te protegendo, para te não sentir aquela dor, né? Então, às vezes é complicado de tu acessar aquilo só numa conversa. Então, tu acessa e aquilo volta. O que eu gosto muito até... A respeito de relacionamentos, né? Há pouquinho eu tenho dificuldade de me relacionar, porque de repente o meu primeiro amor lá, a minha primeira paixão não deu certo e eu fiquei frustrada, né? Uhum. Então eu acho que sempre que eu for tentar me relacionar, ter um relacionamento, isso vai voltar a acontecer, né? Eu criei esse bloqueio. Nós podemos ir lá, através da hipnose, ajudado às vezes por outras terapias, né? Por isso que é bom procurar alguém que seja especialista, que tenha várias terapias, que às vezes uma vai encaixando na outra, né, Paula? É isso aí mesmo. E daí eu vou conseguir desbloquear, às vezes, o toque, às vezes pode ter acontecido um abuso, e daí eu não me permito ser tocada. Sim. Esses desbloqueios a gente consegue destravar também. Consegue. O que eu gosto... tu acessar. Isso, né? Então, e isso depende de cada pessoa, né, André? Às vezes só o fato de tu acessar, tu já consegue saber que é aquilo ali, e daí já trabalha com muito mais facilidade. Tem pessoas que acessam e aí precisam de todo um aparato na volta, né? De todas outras técnicas, terapias, às vezes até coisas mais elaboradas para que resolva. Isso depende de cada pessoa, da permissão e tal. Porque tu sabe, né, Andréia, as pessoas, todos nós, a gente vive de ganhos secundários, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas como que aquela pessoa segue naquela situação? Ela está tendo um ganho secundário e ela não sabe por quê, né? Mas ela está tendo um ganho secundário. O sistema dela está ajudando ela a permanecer ali, porque para o sistema dela, e aí entra a constelação, né? Para todo o sistema familiar foi assim, o dela também vai ser assim, até tu quebrar essa e passar para outra etapa, né? Mas sobre os relacionamentos, sobre autoestima e tal, que é mais uma coisa bem terapêutica mesmo, que não é uma questão, por exemplo, de uma fobia, de uma perda de peso, que daí tu entra com técnica direta da hipnose, né? Uhum. Então, eu uso muito, gosto, até vou iniciar um próximo curso, acho que daqui uns 20 dias vai estar na minha bio ali, uma meditação guiada, né? Porque o que acontece? Às vezes, porque existe a hipnose que tu dá comandos, né? Que tu diz, faça isso. E existe a hipnose, né? Que a gente chama, que é a ericksoniana, de Milton Erickson, né? Que ele só te induz, entendeu? Ele faz com que, através de metáforas, tu consiga pegar aquilo pro teu problema e repensar aquilo ali. E essa é a técnica que eu mais gosto, tirando, claro, a parte ali das fobias e da perda de peso, né? Que daí é uma coisa bem direcionada. E eu vou começar agora um curso de meditação, que são meditações guiadas, então através de metáforas, através de histórias, né? Eu falo e cada um pega um pedaço da história que cabe para a sua questão e tu vai trabalhando aquilo no teu subconsciente, né? Nas coisas que vão acontecendo e tal, que é muito interessante, viu, Andréia? Porque não é uma coisa assim que eu te diga, por exemplo, para de fumar, né? A partir de agora tu vai parar de fumar. Isso é uma imposição, né? E existe e funciona, tá, Andréia? Existe e funciona. Mas eu já prefiro, né, induzir a pessoa que ela tenha mais saúde, né? Que ela, tu entende? Tu vai por outro lado, pela metáfora,
indireto, né? Então, existe a direta e existe a indireta, né? Eu me encaminho mais para esse lado da indireta porque eu gosto de entender o todo, né? De fazer com que a pessoa vá lá analisar realmente o que está lá dentro, né? Porque não adianta tu olhar o que está lá fora. Ah, eu tenho problema, não consigo me relacionar. Não, então eu troco de relacionamento. Não adianta, entendeu, André? Não é a outra pessoa o teu problema, tá em ti mesmo o problema, né? Sim, é a cura de dentro, né? De dentro. É isso aí. De dentro para fora e não de fora para dentro. Não existe, né? Isso. A gente tem que se entender, se compreender, se aceitar, se amar, né? E isso é uma coisa muito extensa, né, Andréia? Porque a gente tem que entender quem veio antes da gente, né? A gente tem que entender várias coisas que vão acontecendo, né? Vai linkando, né? Terapias é uma coisa sensacional, apaixonante, porque ela vai linkando e tu, a pouquinho, vai descobrindo, né? Que nem tu falou, que é lá da constelação familiar, né? Que é lá na infância que aquilo foi plantado, uma crença, né? Uma crença limitante que vai travar a pessoa. E todas as situações da vida, aquilo vai estar, não, mas, né? Vamos lá o dinheiro. O dinheiro é sujo, né? Lava a mão. Então, é uma crença que... É uma crença. Aliás, né, André? Questão familiar, né? Eu não sei quem que contou pra gente que as duas melhores e maiores energias da vida, do universo, são ruins, que é o dinheiro e a sexualidade, né? Eles mentiram pra gente, a gente, na grande maioria, segue acreditando que é verdade, que dinheiro e sexo são duas coisas sujas, que a gente, né? E são duas energias vitais, né? São duas energias vitais que a gente não vive sem, né? Mas plantaram isso, e então isso traz várias complicações, né? Para o dia a dia da gente. Sim, trava todas as áreas da vida, né, Paula? Todas as áreas da vida. São as duas energias vitais que tem, porque sem dinheiro ninguém vive, né? E sexo, gente, a gente veio do sexo, né? A gente nasceu, né, do sexo, né? Então são duas energias vitais, né? Quando tu perde a tua sexualidade, que tu desiste de amar, de viver e tal, tu pode ver que tu murcha, né? Tu fica sem vida, né? Sim, e tem gente que às vezes se desilude e bloqueia de tal forma a sexualidade, e daí diz, não consigo, né, progredir, não consigo. Mas essa energia, ela tem que estar desbloqueada, ela tem que ser reativada, né, Paula? É isso aí. Para a coisa começar a fluir. É isso daí. A gente tem mais uns minutinhos, Andréia, porque isso é interessante, viu? A mulher, quando ela entra na menopausa, a mulher, tu pode ver que ela dá uma apagada, né? Porque de verdade incutiram na gente que nós mulheres, a gente veio ao mundo para procriar, né? Para ter filhos, né? Então, quando tu entra na menopausa, todo o teu ser entende que tu cumpriu a tua etapa. E daí tu te apaga, porque entra a questão hormonal, que realmente baixa, né? A questão sexual e tal. E realmente tu baixa, entendeu? Só quando tu vai resgatar isso, tu entender que tu é muito mais do que procriar, né? Que tu é um ser, que tua sexualidade segue, que teu desejo segue, que, né? Que teu prazer segue, é que tu retoma de novo. Mas agora, quando tu não consegue entender, tu acha que acabou, né? Por isso eu digo, o sexo, a sexualidade, ela é uma energia vital, que quando tu abandona isso, que tu acha que já deu pra ti, tu murcha, tu apaga, tu não tem vontade de arrumar, tu te considera uma pessoa que já gastou o seu tempo, né? Esse é um assunto bem interessante para a gente vir abordar. Sim, o programa anterior, Paula, eu fiz com a Rita Dreon e a gente falou sobre isso, né? Sobre essa fase da mulher e o quanto a terapia também pode ajudar, né? A desenvolver, a se redescobrir, né? Porque é que nem te falou, ela pensa que a vida dela, então,
acessou ali que ela vai diminuir o desejo, ela vai ter ressecamento, vai diminuir o libido. E tudo isso existe, né? Pode transformar isso, né? E tudo isso existe, né, Andréia? Que nem... E tudo isso existe, né? A perda do libido, ressecamento e tal. E só que daí tu acha que é assim mesmo e tu não procura ajuda, né? Que nem eu disse, viver sim a melhor idade. Porque ali tu vai poder te reconhecer, te cuidar, quebrar algumas crenças que de repente tu carregou a vida toda, porque daí tu está te permitindo mais, né? Sim, é isso mesmo, Ana. Às vezes vira uma chave quase dos 40, a idade da loba, né? É verdade. É vida que segue, só que às vezes é mais maravilhosa, né? Tem os seus encantos, vamos dizer, nessa fase aí de descoberta. É verdade, né? Porque isso é uma energia da gente, né? Não tem a ver com idade, não tem a ver com pele, com corpo, com nada. Tem a ver com a energia, né? É uma coisa que vem de dentro, né? É um brilho de cada pessoa, né? O corpo, a pele, isso tudo ajuda por um tempo, mas não é isso que mantém nada, né? Então é uma energia da gente, né? Perfeito. Então, como nós falamos, as terapias que podem auxiliar, né? A hipnose, então, ela pode me auxiliar muito na autoestima, Sim. no emagrecimento, né? Ela pode me auxiliar nas questões físicas de reabilitações. Pode. Depressão, né, Paula? Ansiedade, angústia. Ela pode me ajudar muito nisso e também aliado a outras terapias, como a constelação familiar, como... Barras de Axis é bom também. Reiki, as barras são fantásticas, né? Elas trabalham áreas assim do cérebro ali. Que acionam, né, o restante e que abrem a gente, né, para novas possibilidades e tal, né? As terapias são encantadoras, fantásticas e transformadoras. Transformadoras. Verdade. Então, Paulinha, já passou o nosso tempo muito rápido, né? Muito rápido. Mas a gente volta. Então, eu te agradeço muito do fundo do coração por tu vir passar teu conhecimento para nós. A Paula é de Palmares do Sul. Então, como falei, né, no programa anterior, graças a Deus, o online abriu. A gente pode fazer essas lives com pessoas com conhecimento, assim, fantástico. E também pode estar se tratando, né, Paula? Isso mesmo. A gente pode fazer os atendimentos, né? Iniciar os atendimentos online também, para a gente ver qual a melhor direção e tal, né? Mas para mim foi um prazer ser convidada para estar aqui junto contigo, né? Trazendo conhecimento para as pessoas, né? Informando, né, Andréia? Porque de tudo que a gente conversou aqui, se a pessoa aproveitar 4 palavras, para mim tá ótimo. Se aproveitar uma, tá maravilhoso, porque de verdade tu abriu uma possibilidade para alguém que pensou, gente, eu não tenho mais o que fazer por mim. E tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. E é fantástico. As terapias resolvem, elas viram chave, elas transformam vidas, como falei anteriormente. Basta que a gente permita, né? A gente tem que se permitir, né? Tem que ter uma permissão interna para te mudar aquilo, né? E aceitar as mudanças, né? Então, muito obrigada, Paula, mais uma vez. E até o próximo programa. Muito prazer, porque prazer a gente tem que ter para a vida toda, né? Isso mesmo. Beijo, muito obrigada. Beijo.